Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Convidamos você a, juntamente conosco, meditarmos na Palavra de Deus. Estamos na última lição do primeiro trimestre de 2009. Nós vamos ver que durante esse trimestre nós estudamos aí o livro de Josué e vimos que foi uma bênção realmente, temos aprendido várias coisas dentro desse maravilhoso livro. Vimos que Josué foi um servo de Deus e que antes de ser servo de Deus, ele foi um servo de Moisés, aprendeu de Moisés como servir a Deus com fidelidade, com coragem, com determinação, com perseverança, com paciência. E ele, durante 40 anos ali, andando pelo deserto, desde a saída do Egito, até chegar à terra de Canaã, ali à beira do Jordão. Todo esse tempo ele esteve aprendendo com Moisés e Deus o escolhe para substituir Moisés. Durante então o restante da sua vida, Josué serviu ao Senhor, orientou aquele grande povo, obedecendo a Deus em tudo, e nas vezes que desobedeceu, ele teve a humildade de reconhecer que estava errado, de pedir a Deus orientação novamente. E talvez o grande erro de Josué tenha sido não conseguir fazer um substituto, colocar alguém que pudesse ficar em seu lugar após a sua morte. Nós devemos aprender desse problema que Josué teve, pois logo após a morte de Josué nós sabemos que o povo se corrompeu, o povo não tinha uma liderança forte, não tinha alguém para orientar, para chamar atenção, para poder levá-los de volta realmente a Deus, alguém que fizesse de tudo realmente para que eles não entrassem pela idolatria, não entrassem em comunhão com os povos que viviam entre eles e os seus vizinhos que viviam na idolatria. Nós vamos ver que Josué tentou de todas as maneiras, pelo menos fazer com que o povo se voltasse para Deus, fizesse conserto com Deus antes da sua morte. Então Josué, ele faz uma reunião com o povo lá em Siquém. Essa cidade de Siquém, ela fica aí entre o Monte Ebal e o Monte Gerizim. E aí então que Josué chama o povo e vai recordar que em outro tempo eles fizeram uma aliança entre o Monte Ebal e o Monte Gerizim, e agora estava sendo renovada essa aliança, porque Josué sentiu que realmente precisava com urgência de renovar essa aliança com aqueles que tinham feito essa aliança, que ainda estavam vivos, e agora com seus filhos, seus netos, seus bisnetos, tataranetos, se houvessem, então deveriam renovar. Todas essas pessoas que não conheceram realmente os milagres de Deus, não viram os grandes milagres que Deus havia feito a este povo, que não sabiam realmente com pontualidade a história desse povo. Então Josué vem e ele vai fazer primeiro aí uma retrospectiva do povo de Israel, desde Abraão até os dias que eles estavam vivendo. E Josué então quer colocar na memória daquelas pessoas o que Deus tinha feito por eles, quem era realmente Deus, qual a diferença realmente do Deus verdadeiro para aqueles deuses que aqueles povos daquela terra serviam. E ele queria fazer então com que o povo fizesse uma escolha, conhecendo quem era Deus, o que Deus tinha feito, como Deus tinha pelejado por eles,
quais os milagres que Deus tinha feito, como Deus tinha agido durante todo esse tempo. Eles poderiam fazer uma comparação. Olha, o nosso Deus é poderoso, Ele faz milagre, Ele nos ajudou, Ele nos guiou, nos protegeu, Ele está conosco, é um Deus vivo, fala conosco, abençoa nossas vidas. É diferente desses deuses de pedra, de barro, de gesso, de ferro. É diferente desses deuses que os povos têm. É diferente das imagens. As imagens têm olhos, mas não vê, têm ouvidos, mas não ouve, têm mãos, mas não abençoam, têm pés, mas não andam. Era bem diferente. Então, eles certamente fariam uma escolha correta. É como chegar diante de uma igreja e perguntar: quem quer ser abençoado? Todos levantam a mão, todos querem ser abençoados. A resposta seria lógica. Pena que o coração daquelas pessoas, em sua grande maioria, estavam afastados de Deus. Eles falariam o que era óbvio, eles dariam a resposta correta, eles diriam que realmente Josué queria ouvir, o que Deus queria ouvir, mas os seus lábios confessariam uma coisa e os seus corações outra coisa. Seus corações já estavam corrompidos pelos povos que viviam entre eles e os que estavam fora, nas cidades vizinhas, e aqueles povos que ainda não tinham sido vencidos totalmente, derrotados totalmente, que eles deveriam ter feito isso, deveriam ter destruído todos os povos em volta, mas eles não fizeram isso. É como alguém que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Ele aceitou, mas ele não deixou várias coisas. Alguns não deixaram cigarro, outros não deixaram bebida, outros não deixaram de gostar de pornografia, outros não gostaram de mentir, outros não deixaram de roubar, outros não deixaram de enganar. Então, aquelas amarras, esses povos que ficaram ali serviram de laço para o povo de Israel, de derrota para eles. No futuro, eles estariam se desviando quase que totalmente do Senhor, após a morte de Josué. E Josué, sentindo já aquele princípio de rebelião contra Deus, aquele princípio de idolatria, ele chama o povo, insiste com o povo, faz a retrospectiva apresentando o Deus verdadeiro, mostrando que Ele é superior, que Ele é melhor do que qualquer outro Deus. Mas mesmo assim, Josué já sentia que o povo estava se corrompendo. E ele insiste e faz com eles uma nova aliança. E coloca ali um memorial para que eles se lembrassem que tinham jurado, que tinham ali confessado que queriam servir a Deus. Então, quando Josué relembra tudo que Deus tinha feito, apresenta realmente Deus e fala com eles que eles precisam renovar a aliança, e tudo que Josué faz e fala, eles concordam, mas logo a seguir se desviariam daquilo que tinham confessado. Josué ainda escreve o que havia dito para poder ser mais bem confirmado ainda. E mesmo assim o povo se corrompe no futuro. Se você ler aí o princípio do livro de Juízes, você vai ver que logo após a morte de Josué, o povo se corrompe, começam a se casar com as mulheres que não eram israelitas, os homens começam a cair na idolatria e se corrompe totalmente aquilo que haviam confessado a Deus, aquela aliança que tinham feito, eles quebram essa aliança. E Josué tinha avisado para eles: se vocês quebrarem a aliança, o Senhor, ao invés de vir a vocês com bênção, virá com mal, virá com as maldições, porque a aliança envolve bênçãos e maldições. A aliança no Antigo Testamento é berit, significa eu te dou isso e você me dá isso. É uma troca. Eu faço isso, você faz isso. Se você for infiel à aliança,
você vai estar sujeito às maldições tais. Se você for fiel à aliança, você estará sujeito às bênçãos tais. Você leia Deuteronômio 28 e você vai ver. Ali existem as bênçãos e as maldições da aliança. Então, se eles permanecessem com o Senhor, eles teriam todas as bênçãos da aliança.